Isso também, que nesse caminho, frequentemente, o indivíduo pode sofrer a tentação de, em sabendo que recebeu a revelação e em ouvindo as palavras que dizem: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Eu também te digo que tu és Pedro, sobre as portas do inferno, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí o indivíduo ouve isso, aí ele surta do jeito que a gente tem visto o surto acontecer. Não é? Número 1, pensando que a pedra é Pedro. Tem um bocado de gente pensando que a pedra é Pedro. Não só na Igreja Católica Romana, e o protestantismo, entre outras coisas, se insurgiu contra a Igreja Católica por essa questão de pedreiro, né? De quem é a pedra. De quem é a pedra? Quem é a pedra? Quem é a pedra? Quem é a pedra? A Igreja Católica diz: a pedra é Pedro. Aí os exegetas protestantes: não, a pedra não é Pedro. Porque o texto grego sugere uma derivação do aramaico, onde cefas é pedacinho de pedra, é fragmento, é lasquinha. Então a pedra não pode ser Pedro, porque Pedro é lasquinha. Aí eles ficam nessa discussão: é Pedro, a pedra, não, Pedro é lasquinha, Pedro é a pedra, pedra. Essa parece até coisa de menino. E um bando de gente grande, alguns até com umas mitras na cabeça e uns báculos na mão, discutindo de quem é a pedra. De quem é a pedra? A pergunta não procede. Simplesmente eu pergunto: quando que Pedro foi pedra? Ele foi pedra na casa de Caifás? Uma pedra rolando pela ladeira. Foi pedra quando? Sabia o dia do Pentecoste? Foi uma pedra queimada sem saber de onde o fogo vinha. Foi pedra angular e decisiva quando? Na casa de Cornélio? O homem já estava convencido, visitado, angelificado. Depois o Espírito Santo cai sobre eles e a última coisa é: escuta, a gente vai ainda negar água para esses aqui o Senhor já batizou, como nós no princípio? Onde é que estavam as chaves nas mãos de Pedro nesse reino de Deus? Onde é que ele saiu abrindo? Que porta que ele abriu? Nem a da cadeia ele abriu. O anjo que foi lá tirá-lo. Olhem para o livro de Atos dos Apóstolos e me digam onde é que esse homem andou abrindo as portas, dizendo: é por aqui. Onde é que ele foi pedra de alguma esquina? Há uma só pedra, meus irmãos. Há uma só rocha. Que Paulo diz que é uma pedra andante que seguia até os israelitas no deserto. Há uma só pedra de esquina, há uma só pedra angular, há uma só pedra sobre a qual quem está encontra refúgio e segurança eterna, e ai daquele sobre quem ela caia, porque esse é esmiuçado e vira pó. Não há uma segunda pedra, não há uma pedra de adendo, não há uma pedra que se transforme num cristal teológico do cristianismo. Pedro, a pedra. A pedra é uma só, e é Jesus. Se você quiser, a pedra é a confissão acerca de que Jesus é Deus, mas essa confissão em si não é magicamente a pedra, porque ela só é poderosa como rocha, porque Jesus é a rocha. Do contrário, o que seria tal confissão? Então não precisa também recorrer a lugar nenhum. Alguém que não tenha ficado idiotado pelas cogitações teológicas, lendo com simplicidade o Evangelho, e quanto mais simplicidade, mais luz, perceberá sem titubeio que a pedra é uma só. A pedra sobre a qual a vida do discípulo é erigida, a vida comunal ou orgânica do que Deus chama igreja é estabelecida, a rocha da segurança do ser é Jesus, e é só Ele.
Fora dele não existe estabilidade em absolutamente mais nada. O discípulo, no entanto, corre o risco de ficar pensando que quem disse a primeira vez aquela coisa se transforma no patrono daquela verdade e no indivíduo incumbido por Deus de defendê-la, como se agora as chaves do reino fossem uma prerrogativa dele, ele anda com ela pendurada aqui. Está pensando o quê? Vou ver quem entra e quem não entra. Eu não sou o pastor nem sou a porta, mas eu fui indicado como porteiro. Eu até mais, eu prefiro ser porteiro do que a porta e do que pastor, porque aqui eu é que decido. No fim, eu é que de quem entra e quem não entra. É outra doença do discípulo que não se converteu. É ficar pensando que as chaves do reino, que Jesus disse, dar-te-ei, eram chaves que, em sendo dadas, se transformariam num poder para ser usado de modo abusivo. O que Jesus está dizendo é que essas chaves do reino que ele dá não apenas a Pedro, mas dá a tantos quantos digam tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, por uma única razão. Aonde está o reino de Deus para ser aberto com esta porta, senão, meu irmão, antes de tudo no seu coração? É outra vez a doença da religião, do discipulado como religião. É a chave para abrir uma porta fora da gente. Eu tenho a chave. Vou ver se ele entra ou se ele fica fora. Quem entra? A chave espiritual. E é tudo para lá. Sem discernir, sem perceber que o reino de Deus não vem com visível aparência. E Jesus disse, não deem atenção quando disserem ei-lo ali, ou ei-lo acolá, ou qualquer que seja a tentativa de afastá-lo do eixo da sua verdade, porque o reino de Deus está em vós. Quando ele diz eu dar-te as chaves do reino, ele está dizendo que eu agora, porque fui iluminado com essa revelação eterna, tenho acesso como escriba do reino de Deus a tesouros novos, tesouros velhos e antigos, a realidades que agora estão abertas a toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É isso que a chave do reino abre. Não é uma prerrogativa de um, é uma graça para todos. Foi dito a Pedro porque Pedro tinha dito o que acabara de dizer. A graça foi pessoalizada e personalizada na declaração feita a ele. Mas, sinceramente, quem pode negar que Jesus não tenha dito a mesma coisa a ti, a mim, ou a qualquer um de nós que tenhamos entregue a vida com consciência e que tenhamos ouvido dentro de nós que existe agora, pela fé, a possibilidade da gente se conectar ao inimaginável, tanto quanto nos desconectarmos daquilo que antes era impossível. Então ele vem, e ainda prossegue, e diz que nesse caminho, o discípulo também corre um outro risco extraordinariamente significativo na confusão mental, que é sobre o que eu gostaria precisamente de falar agora para a gente concluir, tá bom? E eu prometo que quarta-feira que vem não tem recapitulação. Eu fiz isso hoje só para ver se alguns se situavam e a gente vai continuando, tá?